Eu quero contar para vocês como era a minha vida antes de ser pai, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. As coisas praticamente não mudaram. Lá na empresa, acordava cedo, chegava cedo, trabalhava bastante. Hoje é praticamente a mesma coisa. O que mudou no aspecto profissional praticamente foi de que de segunda a sábado eu estava lá e hoje, de segunda a sexta, com muita força, com muita dedicação, eu estou cumprindo uma determinada carga horária. Tem uma coisa bastante interessante para eu contar para vocês, que eu sempre fui um cara que acordou muito cedo para chegar cedo, para atender aos clientes de uma forma cedo também, porque um negócio da saúde, um negócio da medicina laboratorial é algo que realmente foca no jejum e as pessoas chegam no laboratório, nos laboratórios muito cedo. Então eu sempre busquei e era um desafio chegar cedo na empresa para que lá eu pudesse receber as pessoas que de uma certa maneira têm a lealdade pelos nossos serviços e buscavam obviamente uma picada de manhã cedo. Então isso não mudou. A gente acorda cedo, vai para a labuta, vai trabalhar e com a chegada do Theo, e aí esse aspecto da paternidade praticamente não mudou. Uma das grandes estratégias que o Regis e eu adotamos para com a vinda do Theo foi de que queríamos que ele se moldasse a nossa vida e não nós a chegada dele. E aí a gente começou a entender que tanto nos dois aspectos, e a nossa vida pessoal também não seria mexida, prejudicada ou dinamizada por intermédio da chegada dele, era isso que a gente se moldou e se propôs e é o que acontece até hoje. Então, nós temos as nossas diversões, a gente sai para jantar, a gente sai para comemorar com amigos, na presença ou na ausência dele, como já era praticamente no passado. Nós temos uma estrutura que nos oportuniza fazer com que ele fique em casa quando nós queremos também sair e festar, né? E ir para uma balada, alguma coisa. Quer dizer, praticamente sem mudança alguma. Uma coisa legal é que no aspecto empresarial, o que me chama a atenção é que praticamente na chegada da empresa, você trabalha, você cria dinâmica, na metade da rotina você já pensa, putz, tem 2 agora esperando por mim em casa. Então aquilo me dá um gás, um ânimo bastante grande, porque a nossa conexão familiar é bastante grande também. E isso me provoca, obviamente, a entregar um serviço legal e daqui a pouco caminhar para casa no retorno do trabalho. E no aspecto pessoal, muito bacana, obviamente, a rotina que muda é a rotina do dia a dia, das brincadeiras, dos jogos, do estar presente, do sentar à mesa, do ter uma refeição, obviamente, em 3 e não mais somente em 2. Mas o que eu acho que fica aqui de mensagem é que a gente buscou não mudar e mexer, e sim fazer com que ele estivesse efetivamente se moldando ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Tem uma coisa muito legal que eu quero contar para vocês, o momento praticamente que eu decidi ser pai. Quando eu tive a oportunidade de sair de casa para estudar, e aí eu fui para Florianópolis fazer a minha primeira graduação de farmácia, eu lembro que lá, quando eu estava no ambiente universitário e morando só, me caiu a ficha. A importância da família, do laço familiar, e eu busquei me enxergar para o futuro. Sabe aquela coisa de parar, te olhar e dizer, eu também quero que isso aconteça comigo lá na frente? Porque já pensou você ter um filho que num dado momento da história e da história da família, ele chegar para você, se despedir e dizer, papai, tô indo porque eu quero me moldar, eu quero me desenvolver. E naquele momento, no momento em que eu me vi só, eu rapidamente descobri que eu precisava, lá na frente,
entregar a mim esse grande presente, o presente da conexão, dessa fala e do entendimento de que a gente realmente estava criando um ser humano. Então isso aconteceu praticamente quando eu tinha 17 para 18 anos, foi super positivo. Eu lembro que eu voltei num dos meus primeiros finais de semana já contando para a família, né, que esse tinha sido um dos grandes ganhos que eu tive até então, né? Que eu tinha descoberto mais uma coisa. Além da importância de estudar, eu queria sair do laço familiar ali, do cotidiano, para justamente tentar aprender um pouco essa vida fora, né? Para mim foi muito importante, era um sonho que eu tinha, mas eu acho que um dos presentes, naquele momento que eu realmente me entreguei, foi essa grande percepção. E aí praticamente isso caminhou comigo até o momento em que eu encontrei o Regis, e já nos nossos primeiros momentos, nos nossos primeiros bate-papos, se não o segundo, eu trouxe para ele alguns itens assim que realmente eram importantes para a sobrevida de um relacionamento possivelmente maduro e que sobrevivesse aos grandes desafios que nós encontraríamos no amor. E o que eu acabei entregando para ele foi justamente essa frase de que eu tinha um grande sonho. E esse grande sonho era o sonho da paternidade. E claro, eu fiz rapidamente a pergunta, e aí, qual é a tua pegada em relação a esse tema, a esse fato? Porque a gente precisava entender. E foi legal porque já foi no começo, a gente já foi ditando praticamente aquilo que a gente sonhava. E ele não titubeou, foi super rápido. Quando ele bateu o olho naquela informação, eu lembro que foi bastante interessante, ele disse: esse também é um sonho que eu tenho. Aí casou. Eram mais praticamente assim 2 informações, tanto a dele quanto a minha, que se moldaram nessa complementariedade para a gente dizer, putz, eu acho que é a partir daqui que a gente vai construir um laço familiar. E claro, não foi só isso, mas esse foi um dos aspectos que a gente conversou. E aí eu trouxe uma outra coisa para ele. Eu tenho um sonho de ser pai. E eu queria muito um garotão, eu queria muito um menino nessa relação. Porque eu pensava muito nessa facilidade da vida. Eu, como viajava bastante, tanto para o aspecto profissional quanto pessoal, e no profissional eu entendo que em muitos momentos eles iriam comigo, e no aspecto pessoal certamente, e eu viajava pelas palestras, né, pelos cursos no Brasil, então Brasil inteiro. Hoje, para a gente ter uma ideia aqui, a gente rememora, já foram mais de 1.800 palestras que a gente acabou ministrando, e certamente isso seria uma grande provocação da vida, né? A minha grande paixão é essa, é estar com as pessoas, é conversar, é levar informação, é aprender com os outros. E o menino teria essa facilidade de você estar viajando, mochilão nas costas, a criança com você, você precisa ir ao banheiro, você vai junto, você não tem a preocupação de, putz, daqui a pouco, o que está acontecendo lá no outro banheiro e assim por diante. O menino, numa dada chegada, praticamente, vai te questionar coisas que você vivenciou e você passou, um pouco diferente da menina. A menina, numa determinada idade, vai começar a perguntar algumas coisas, ou na fisiologia aparecem quadros que ela vai se assustar, e a gente, tanto o Regis quanto eu, por não ter tido isso como vivência de rotina de vida, isso poderia impactar em alguma coisa. Então, pela facilidade, a gente acreditou, eu acreditei, que um garotão seria legal. E foi muito bacana porque ele bateu o olho novamente e disse, eu também tenho esse sonho. Então as coisas se casaram e a partir dali a gente começou a praticamente modular uma estratégia, um planejamento para a vinda do Theo. Quando nós nos conhecemos, o Regis com 30 e eu com 34, lá atrás a gente pensou em criar uma estratégia mesmo da vinda desse garotão. Uma das coisas que eu tinha falado para ele e até que eu pedi foi de que quando eu chegasse aos 40 anos, que nós buscássemos essa criança. Até porque a gente achou que o processo de adoção fosse um processo, além de fácil, fosse um processo rápido. Então, a programação foi, depois de 6 anos, super planejado, a gente buscaria informações no fórum e assim por diante. Chegados 40, ele com 36, eu com 40,
a gente tinha, obviamente, decidido que estaria tudo ok, mas teria uma coisa bastante importante para a gente fazer. Nós já tínhamos, obviamente, testemunhado para as duas famílias lá atrás que esse relacionamento traria, sim, um neto e que nós formaríamos uma família de 3 e não mais só os 2. E eu lembro quando a gente visitou os meus pais, lá a gente testemunhou presencialmente que nós, dentro de alguns dias, iríamos ao fórum para buscar as informações e a criança e trazer a criança para a família. Nós estávamos sentados num sofá e a gente, com muita alegria, criou uma determinada expectativa, meio que um suspense para a vinda da informação, tipo dizendo: a gente tem um presente aqui para entregar para vocês. E sem presente físico algum, nós tínhamos, obviamente, a informação de que nós, dentro de alguns dias, iríamos ao fórum para a gente entender o processo de adoção. E o que foi muito legal é que a gente testemunhou e os dois vibraram com aquilo que a gente lá atrás tinha criado de expectativa já, sabendo que viria mais cedo ou mais tarde uma criança, a escolha tinha sido o filhão, o garotão, e aquele momento foi o momento em que a gente, com muita alegria, muita felicidade, foi acolhido por mais um passo na história desse laço familiar do Regis, do Omar e a vinda do Theo. E para a família do Regis, nós fizemos uma ligação e no mesmo embalo a gente levou as informações, porque é uma família que eles estão mais distantes, e o contar foi muito tranquilo. As famílias, elas estavam esperando para que isso acontecesse. Eu até acho que esperando de uma forma sem cobrança, mas quando a gente disse, meio que o abraço veio naquela intensidade de dizer: putz, que legal, né? Eu acho que a gente vai ser avô, eu acho que a gente vai ser avó dos dois lados. E foi isso que, obviamente, acabou acontecendo. Agora, um dos nossos grandes desafios foi encontrar o momento exato para a gente sair da rotina, ou das duas rotinas, principalmente por conta da minha, e a gente se deslocar para a busca das informações. Eu lembro que, assim como hoje, os afazeres são grandes, profissionais. Eu viajava bastante, então as viagens de palestras, de benchmarking, de estudos, eram constantes, e a gente acabava recebendo também muitas visitas de laboratórios do Brasil inteiro. Eram praticamente 3 laboratórios por mês que visitavam a nossa estrutura, o Gunning. E aí o que aconteceu? A gente não tinha praticamente uma agenda aberta, fácil. E tudo na minha vida é agendado. Então a gente faz uma gestão do tempo, uma gestão de eventos, uma gestão das realizações muito correta. Sejam com 15 minutos de intervalo, sejam reuniões de 15 minutos, a gente realmente está pautado. E foi muito legal um fato que praticamente inesquecível. Um dia, quando eu abri a agenda, me deparei com ir ao fórum em busca do filhão. Eu bati os olhos e rapidamente perguntei: Regis, o que é isso? E a surpresa veio dele. Ele tinha agendado essa visita ao fórum e ele rapidamente me disse: eu estou vendo que nesse dia você não tem ainda muita coisa e nós iremos ao fórum em busca das informações. E aí foi muito legal porque, de uma certa maneira, eu não tive como não ir. E era a coisa que a gente mais queria. E aí, pessoal, no próximo episódio, eu vou contar como é que foi a nossa chegada no fórum com os vários desafios que a gente acabou encontrando. Ela nos recebeu de uma forma não muito amistosa, porque a gente rapidamente declarou que nós estávamos lá justamente para um processo de adoção.